Capítulo 2, versículos 19 ao versículo 2. Versículo 19 ao 22. Diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo, nos versículos anteriores, ele mostrou para nós como é que Deus, ele fez a paz por meio de Cristo Jesus. Como ele fez a paz entre dois povos, judeus e gentios. Ele uniu todos os povos da terra, não há mais distinção. E como Deus também fez a paz entre nós e Ele mesmo. A paz que perdemos lá no Éden, quando Adão, nosso representante, pecou. E depois de explicar como Ele fez a paz, que agora nós podemos ter paz uns com os outros e paz com Ele, aqui Paulo vai usar 3 figuras de linguagem para mostrar o que nós somos agora. E são 3 figuras importantes de nós entendermos. Ele vai usar aqui a figura do reino, nós somos parte do reino. Ele vai usar a figura da família, agora nós temos uma nova família. E ele vai usar a figura do templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então a primeira coisa que ele faz, nós vamos analisar a cada uma dessas figuras. A primeira coisa que ele fala é que nós somos do reino, cidadãos do reino de Deus. Quando ele usa a expressão aí no versículo 19, somos concidadãos, ele está querendo dizer que nós somos cidadãos com alguém, ou da mesma maneira que alguém. Cidadão com os santos. Os santos são aqueles separados. Santo aqui significa isso. Alguém que Deus separou, alguém que Deus chamou para ele, e por conta disso vai purificá-lo, vai cuidar dele. E aí Deus vai trabalhando na vida desse santo, para que ele vá abandonando o pecado, e para que ele seja mais parecido com Cristo. Então, no momento em que nós ouvimos a palavra, o evangelho da salvação, e cremos nesse evangelho, nós passamos a ser concidadãos, ou cidadãos com os outros que já tinham crido, que já eram santos, que já tinham sido separados. É importante a gente entender essa figura de reino, porque quando nós fazemos parte de um reino, ou parte de um país, nós podemos dizer assim, naquele momento, quando a Bíblia foi escrita, eles não usavam a expressão país, mas usavam a expressão reino. Então, tinha o reino de Roma, o reinado de Roma, as regiões que haviam sido conquistadas. Tinha os outros povos, os outros reinos fora de Roma, fora dos muros de Roma também. Mas o que importa é, quando nós somos um cidadão do reino, nós temos direitos. Os direitos que nós perdemos lá atrás, ou o direito que nós não tínhamos porque não éramos cidadãos, nós agora temos. Um peregrino, naqueles momentos lá, naquele reino, não tinha direito a muitas coisas que um cidadão teria. Vamos pensar hoje. Talvez nós não teríamos acesso à saúde, não teríamos acesso à educação, não poderíamos participar do trabalho de um país, porque somos estrangeiros, somos peregrinos. Mas uma vez que somos agora parte desse reino, ou cidadãos desse reino, ou desse país, agora nós podemos ter acesso a tudo isso. A ideia de participarmos do reino de Deus é porque nós temos acesso a Ele como o rei, e temos direitos como todos os outros súditos, coisa que nós não tínhamos antes. Nós temos acesso à saúde porque Jesus é o médico dos médicos.
Não é mesmo? Temos acesso a uma educação que é maravilhosa, porque Ele é o mestre dos mestres. E podemos pedir ao Rei dos Reis para julgar todas as nossas causas, porque agora fazemos parte desse reino de Deus. Portanto, irmãos, nós somos cidadãos deste reino. Um reino que não é aqui da terra, mas é um reino celestial. Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas, os crentes preocupados demais com as coisas deste mundo. Mais do que deveríamos. O que pode acontecer conosco nesse mundo? Morrer. Vamos falar o de pior. Morrer. Mas se morrermos hoje, lembra do que Jesus disse para o ladrão na cruz, que se converteu? Hoje mesmo estarás comigo no... Paulo diz o seguinte, olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E é incomparavelmente melhor estar com Ele. Irmãos, nós somos cidadãos de um reino que é eterno. Um reino que não vai se acabar. Às vezes alguns crentes vivem numa preocupação, eles esquecem que nós viveremos eternamente. Viveremos eternamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Então, a vida nos traz preocupações? Traz. Mas lembre de uma coisa, a nossa vida, como ela está aqui, ela é passageira. E nós estamos neste mundo como peregrinos, mas no reino de Deus não. Nós somos concidadãos com os santos que já haviam crido. Aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que vieram depois de Jesus, aqueles que até antes de Jesus já haviam crido que o Messias viria. Nós somos juntos cidadãos do reino de Deus. Mas a segunda figura que Paulo usa aqui, se o reino tem esse aspecto de, olha, nós agora vamos viver eternamente, esse aspecto legal de onde nós vivemos, e um aspecto mais geral, a segunda figura que Paulo usa tem um aspecto mais íntimo, mais próximo, de proximidade, de relacionamento, que ele fala que agora nós somos da família de Deus. Olha aí, ele diz, versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmãos, é muito importante nós pensarmos a respeito dessa figura de família. Os cristãos do primeiro século, eles eram conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Não havia viúva que passasse dificuldade. Não havia órfão que não tivesse alguém para estar com ele. Porque todos eles eram cuidados. Em Atos capítulo 6, nós vemos a instituição dos diáconos. Por quê? A igreja começou a crescer tanto que algumas viúvas começaram a ser esquecidas na distribuição. Os apóstolos cuidavam de tudo. Então, Deus manda instituir os diáconos. Eles instituem os diáconos especificamente, ou principalmente, para cuidar das viúvas, dos necessitados, daqueles que precisavam. Porque na família de Deus, ninguém pode ser esquecido. Quando nós falamos de família, nós lembramos da mãe. Quando Deus quer falar que Ele não esquece de ninguém, Ele fala, olha, ainda que uma mãe venha se esquecer. Por quê? Porque geralmente quem abandona é pai, né? Nas famílias do mundo por aí. Mas a mãe está sempre ali. Então Deus fala, Ele usa essas figuras para mostrar para nós que, olha, na igreja do Senhor Jesus ninguém é esquecido. Viver como família é importante para nós, irmãos. Constantemente eu lembro da minha mãe. Perdi minha mãe com 20 anos, 19, 20 anos de idade. Tinha recém-completado 20 anos. Fiz aniversário no dia 4 de outubro
No dia 11, minha mãe faleceu. Eu sinto falta dela até hoje. Ela, no quesito Dona Abadia, ela é insubstituível. Mas eu digo para vocês que eu nunca fiquei sem mãe. Porque enquanto eu fiz parte da igreja, eu sempre tive mães que oraram por mim, que me amaram, que me acolheram. Lembro que no seminário eu tinha mães de oração. Dona Antônia, Dona Ana. Fazia uma comidinha gostosa para mim. Falou, pastor, o Rogério não era pastor ainda, seminarista. Vem cá comer comigo. Chegava lá, eu já tinha falado que eu gostava, abobrinha batida, tinha abobrinha batida. Coisa que eu mais amo. Gosto mais do que carne, viu? Então, o dia que você me chamar para comer, não precisa preocupar com carne, só fazer abobrinha batida. Depois que me formei, fui pastor, do mesmo jeito. Quantas mães eu tenho aqui? Eu olho para as senhoras que tem aqui, eu me sinto como filho. E a gente precisa fazer isso. Aqui precisa ser uma família. Nós precisamos viver como irmãos de verdade, de fato. Amar uns aos outros. Eu sei que muitas vezes a gente não gosta muito de relacionamento, de se expor, de se abrir. Mas nós somos uma família de verdade, a gente precisa disso. O Senhor nos chamou para ser uma família. Eu sempre digo para vocês, igreja, que esta família, ela é mais preciosa do que a família dos nossos progenitores. Pastor, como assim? Eu sempre digo. As pessoas falam que o sangue que corre nas veias é muito forte, né? O sangue que nos une, eu de um irmão de sangue. Ele é muito forte mesmo. Nascemos do mesmo ventre, isso é muito importante. Mas, meus irmãos, para sermos família de Deus, nós não poderíamos ser família de Deus se não fosse por sangue. E o sangue que nos faz irmãos e família de Deus é mais precioso do que o sangue que corre na sua e nas minhas veias. Porque o que nos faz poder chamar uns aos outros de irmãos é o sangue de Cristo. Nós somos irmãos de sangue. O sangue mais precioso, que é o sangue de Cristo Jesus. Se este sangue não tivesse sido derramado na cruz, nós não seríamos da família de Deus e não seríamos irmãos. Então a gente precisa se amar como irmãos. Numa família, ainda mais uma família grande, tem os irmãos mais chatos, tem os preguiçosos, tem os mais bonzinhos, tem os enjoados, tem os bacana, tem tudo. A gente vai machucar um ao outro? Vai. Mas a gente precisa se amar de verdade. Quando Deus chamou a nação de Israel, Ele chamou para ser um povo que expressasse um pouco do céu aqui na terra. Israel deveria ser a nação, a única nação em toda a terra, que ali seria praticada a justiça, que ali teria amor de verdade. Mas o povo deixou de amar uns aos outros e de praticar a justiça, porque eles se envolveram com os deuses ao redor deles. Aí quando Cristo vem, nós nos tornamos uma família, e Deus faz isso para que essa família seja um pedacinho do céu aqui na terra também. Quem não tem mãe, agora pode ter. Quem não tem pai, agora tem. Quem não tem filhos, olha o tanto de criança aqui que nós podemos chamar de filhos nossos mesmo. Estou vendo aqui o Efraim e o Benjamim, eu considero os meus filhos também. E quantas outras crianças? Nós precisamos amar uns aos outros dessa maneira. Sendo assim, nós teremos um pedacinho do céu aqui na terra. Mas sabe por que nós somos incapazes de fazer isso? Porque nós acabamos deixando que outros deuses ocupem o nosso coração. O Deus do trabalho, aí eu não tenho tempo para a igreja. O Deus do orgulho, eu já fui ferido, não quero me envolver mais. O Deus da arrogância, não me relaciono bem com ninguém.
o Deus da diversão, do lazer, que eu prefiro estar em outros lugares do que estar nas reuniões de jovens, de adolescentes, de crianças e assim por diante. Mas se a gente arrancar os ídolos do nosso coração, a gente vai conseguir conviver como uma família. Nós somos irmãos de sangue. Gravem isso. Para que a gente pudesse estar aqui hoje como uma família, sangue precisou ser derramado. Mas a terceira figura que Paulo vai falar é sobre o templo. Se a primeira fala dos direitos amplos de um reino, e a segunda fala de uma intimidade familiar, a terceira vai falar sobre algo que está em construção. Um prédio em construção. Ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Agora, esse templo, é importante nós entendermos que ele tem um fundamento, ele tem um alinhamento e ele tem um crescimento. Paulo diz aí que esse templo, ele é, olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então preste atenção. Nós, como templo do Espírito Santo, o nosso fundamento é sobre os apóstolos e profetas. Sobre o que eles disseram. Trocando em miúdos, palavras simples. Nós precisamos ser construídos sobre o Antigo e Novo Testamento, nada mais do que isso. O que os profetas disseram, o que os apóstolos disseram. A construção da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Vera Cruz, como qualquer outra, deve ser somente em cima da Escritura. Ah, mas tem um fulano de tal que fala isso, que revela, que problema dele para lá. Depois ele acerta as contas dele com Deus. Nós não temos que construir nada em cima do que os outros falam. Mas em cima da palavra de Deus. O que é palavra nós precisamos fazer. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. A palavra que eles lançaram. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. É interessante, quem que lançou o fundamento? Paulo. Tem outro edificando, mas qual que é o fundamento? Paulo. Eu posso ser o pastor da igreja presbiteriana, 1 Coríntios 3, de 10 a 11. Eu posso ser o pastor da igreja presbiteriana Vera Cruz. Mas quem foi que lançou o fundamento? Paulo, Pedro, João. Nós só construímos em cima do que eles lançaram. E outro edifica sobre ele. Porém, versículo 11, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. E aqui vem, então, o que foi lançado como fundamento e que deve ser o nosso alinhamento, que é Cristo Jesus. Por que alinhamento? Quando ele coloca aí a pedra angular. Olha só. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, bem alinhado, vai crescer. A pedra angular é aquela que não somente se assenta todo o fundamento, toda a estrutura, mas como é também aquela que alinha. Quem aí, engenheiro, sabe que os ângulos de 90 graus, se não for feito direitinho, né, Júnior? Lá na frente, sai tudo fora do esquadro. A nossa dificuldade para construir ali no lote é porque o lote estava tudo fora de esquadro. Como é que você ajusta a construção lá dentro para ficar certinho? Então vamos fazer uma construção bem alinhadinha, com os ângulos tudo direitinho, e a gente tira em volta do lote lá, deixa para lá. Mas a nossa construção vai ser bem alinhada, bem ajustada.
que isso quer dizer, irmãos? Que se a nossa vida não for construída no alinhamento de Cristo, com a palavra dele, vai sair tudo torto, tudo desajeitado. Meus irmãos, a Bíblia trata de todos os assuntos que nós precisarmos. Tem muita gente com desajuste financeiro. A Bíblia fala muito sobre finanças. Eu já falei para os irmãos que logo nós vamos começar, eu já queria ter começado, mas não, ia ter que interromper no meio, e logo nós vamos começar uns estudos na escola bíblica sobre finanças. A Bíblia trata sobre isso. Se a gente seguir exatamente o que a Bíblia ensina sobre a prudência e tudo mais, você vai ver que nós vamos nos ajeitar na vida. Eu sempre digo que o problema financeiro não é a falta de dinheiro. Porque tem muita gente que ganha um salário mínimo e não tem problema financeiro. Ele sabe o quanto que ele ganha, ele sabe o quanto que ele pode gastar, ele administra bem. Ele passa vontade de algumas coisas. Tudo bem, mas ele administra certinho. Problema financeiro é porque a gente às vezes é preguiçoso, é porque às vezes a gente é desregulado, a gente quer mais coisa do que nós podemos ter e esse tipo de coisa. E a Bíblia vai nos ensinar isso. Tem muito casamento desajustado, porque não está construído em cima do que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina direitinho o homem a ser um marido de verdade, a mulher a ser uma esposa de verdade. Mas aí a gente quer construir do nosso jeito. A gente quer construir do nosso jeito. A gente acha que a gente sabe. E aí o nosso casamento está tudo desajustado. Por quê? Porque não está sendo alinhado com aquilo que Cristo ensina. A Bíblia ensina você a ser um pai de verdade, uma mãe. Ensina você a ser um filho também. Mas aí a gente não constrói segundo Jesus. Nós temos relacionamentos em casa desajustados. Meus irmãos, Cristo é o alinhamento. Se a gente fizer dele um alinhamento da nossa vida, eu falo para vocês sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que a sua vida vai começar a se ajustar, a entrar no trilho. Se a igreja como um todo for construída desse jeito, ela vai ser um edifício retinho, bonito, ajustado. Mas a gente precisa construir segundo o alinhamento de Cristo, alinhado com a palavra dele. E para isso eu preciso conhecer. E para isso eu preciso ter vontade de colocar em prática no meu viver. E por último, esse edifício, que tem fundamento aquilo que os profetas e apóstolos disseram, ou seja, Cristo Jesus, que tem um alinhamento nele, porque ele é a pedra angular, preste atenção, esse edifício cresce. Ele cresce. E ele não para de crescer. Por quê? Está bem fundamentado e bem ajustado, bem alinhado. Olha o que o versículo diz. No qual todo edifício, versículo 21, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Santuário dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, para que o Senhor faça a habitação em nós. Se nós estivermos edificados sobre o fundamento que é Cristo, alinhado com Ele, Deus dará um crescimento maravilhoso para que o Espírito Santo habite em nós. O Deus Todo-Poderoso, por meio do Espírito, faça a habitação no nosso meio, esteja no nosso meio o tempo todo. E Ele vai ser o nosso Deus. Cristo será o cabeça do corpo, o Senhor da igreja. Mas, e Ele é quem vai dar esse crescimento. Nós não precisamos preocupar com o crescimento. Eu sei que muitas igrejas se preocupam com o crescimento. E só com o crescimento, e faz tudo em nome do crescimento. E muitas vezes negociam até o alinhamento. E até o fundamento. Mas se nós não construirmos a nossa vida em cima de Cristo, que é a rocha, esse fundamento, essa construção vai ruir, ela vai cair.
Se nós não construirmos toda a nossa vida no alinhamento de Cristo, esse edifício vai tombar. Ele vai cair. Ele precisa estar alinhado. Ele precisa estar ajustado. Bem ajustado. Então, irmãos, como família do Senhor Jesus, se nós queremos um crescimento, uma família grande, abençoada, se nós queremos uma grande família formada por diversas famílias menores e abençoadas, nós precisamos tirar proveito ou usufruir daquilo que é nosso, o alinhamento que é Cristo Jesus e o fundamento que é Ele. Se Cristo Jesus for o fundamento da sua casa, for o alinhamento da sua vida, você pode ter certeza que nós seremos um edifício consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. O Senhor terá prazer no nosso louvor, nas nossas ofertas, na nossa vida diária, porque nós estaremos sendo construídos sobre esse fundamento e de acordo com esse alinhamento que é Cristo Jesus. Então, aprenda de Cristo. Procure conhecer mais e mais dele. Não gaste os seus domingos em outro lugar, de outra forma que não seja ouvindo do Senhor, lendo a Bíblia, orando, dedicando esse dia ao Senhor. Tire tempo com o Senhor, pela manhã, seja na hora do almoço ou à noite. Tire tempo para estar com Ele em oração, para ler a palavra. Faça parte de verdade desta família. Como uma mãe de verdade se preocupa com os filhos, mulheres, senhoras, se preocupe com os mais jovens. Adote-os como família de verdade, como filhos seus. Homens, senhores, façam a mesma coisa. Vamos nos preocupar uns com os outros. Filhos, jamais se sintam sozinhos. Eu sempre falo para aqueles que vêm sozinhos para a igreja, né? Que está aí sozinho, não tem a mãe nem o pai aqui. O Gabriel e o Gabriel. E o Daniel, né? Tem vários de vocês que estão aqui sozinhos, né? Os outros familiares. Às vezes a mãe frequenta outra igreja, tudo bem, mas eu falo que como família, aqui você tem outras mães. Aqueles que já perderam uma mãe ou um pai. Ou de repente tem um pai ausente. Nós podemos ter esses pais, essas mães aqui. Irmãos de verdade. Desfrute disso. Aprenda a desfrutar disso, que com certeza você vai desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. O melhor que Ele tem para as nossas vidas. Cidadãos do reino, família de Deus, templo do Espírito Santo, que nós possamos de verdade ser isso, hoje e todos os dias. Para que essa região possa olhar para nós e ver que aqui há um povo diferente. Não por aquilo que nós somos, mas aquilo porque Cristo nos faz ser. Porque Ele é o fundamento. Ele é o alinhamento. E se nós estivermos alinhados e fundamentados, nós iremos crescer. E as pessoas vão ver isso. E vão sentir o desejo de fazer parte dessa família, de fazer parte desse reino, de ser templo do Espírito Santo. E glorificarão o nome do Senhor por causa de cada um de nós. Vamos nos colocar em pé. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E queremos pedir ao Senhor que nos ensine, nos ajude a de verdade nos sentirmos cidadãos desse reino. O reino que é eterno, que não acaba com a morte, mas que perdura eternamente por causa da vida do Senhor Jesus. Nos ensine a sentirmos parte dessa família de verdade. Uma família onde há amor, onde se pratica justiça. Uma família que tem pecadores, mas que quando peca, há perdão, há acerto de contas, há
há relacionamentos restaurados, e que assim vai crescendo como edifício, porque está fundamentado e alinhado no Senhor Jesus. Abençoe a Igreja Presbiteriana Vera Cruz, para que a gente possa ser um canal de bênção nessa região, para que de verdade as pessoas glorifiquem o nome do Senhor por causa de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim. É o que nós te pedimos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.